Bezrat Hashem, Daf Nun Hey, Tratado de Eruvin. Estamos Daf Nun Hey na primeira linha, V'hainu de Amar Biavdimi. Vimos vários conceitos do Daf anterior com relação ao estudo da Torá. O último conceito era a pessoa estudar com abreviaturas, esquemas, todo tipo de estratégias para a pessoa lembrar ao máximo o estudo dele. Isso precisa continuar a Gemara. V'hainu de Amar Biavdimi Barhama Bardoso. Isso falou o sábio que a pessoa deve se esforçar e fazer todo tipo de estratégias para conseguir captar mais o estudo. Mas o que está no Pasuk? Loba Shamaim, a Torá não está nos céus. Velome Velayami, a Torá não está do outro lado do oceano. O que significa isso? Loba Shamaim, a Torá não está nos céus. Sheim Ba Shamaim, Atatzarich Lalot Acharei, a Torá fala, a pessoa não tem que ir até o céu buscar a Torá não está no céu, mas se a Torá estivesse no céu, a pessoa deveria achar um jeito de subir até o céu e buscar a Torá. Ve'ime Velayami, e se a Torá estivesse do lado do oceano, a pessoa deveria ir atrás da Torá, atravessar todo o oceano e buscar a Torá. Isso fala que a pessoa deve se esforçar e buscar o estudo da Torá com todo tipo de estratégias e esforços. Rav explica esse passuco de outra forma. Loba Shamaim, a Torá não está nos céus. Lotimtza b'mishemagbia da'ato alea kashamayim. A Torá não está junto com as pessoas que levantam os seus pensamentos até o céu. Ou seja, pessoas orgulhosas que acham que eles não têm que aprender dos outros. A Torá não está com essas pessoas. Velotimtza b'mishemarchiv da'ato alea kayam. Que a Torá fala que a Torá não está do outro lado do oceano. Significa, a pessoa não vai encontrar a Torá, a pessoa que espalha os seus pensamentos como o oceano. Ou seja, a pessoa sempre busca novos assuntos, ele não revisa os estudos que ele já estudou uma vez, para lembrar esses conceitos, e ele acaba esquecendo a Torá dele, lo aleno. Rabbi Yochanan explica diferente, Loba Shamaim, a Torá não está nos céus, Lotimtza begaseruach. A pessoa não vai encontrar a Torá junto com pessoas orgulhosas, Velome Velayami, e a Torá também não está no outro lado do oceano, Lotimtza, a pessoa não vai encontrar a Torá, Lobe Sachranim, Velobe Tagarim, não em comerciantes e nem em vendedores, ou seja, pessoas que fazem o seu ofício, o seu trabalho de forma fixa e principal, e o Torá secundário, então a pessoa não consegue captar os conceitos de Torá, que a pessoa deve fazer é estudar a Torá e fazer o trabalho dele de forma secundária e temporária. Continuamos tratando numa braita. Keitzad me'abrin et ha'arim. Voltando ao assunto do capítulo, o assunto de fixar o tchum, o limite da cidade. O limite da cidade consiste no contorno em volta da cidade e mais 2.000 amá, mais 1 quilômetro em volta desse contorno. Porém, existe esse conceito que já vimos na nossa Mishnah, me'abrin et ha'arim. Acrescentam, estendem o contorno da cidade. Como já vimos, tem uma casa que está se prolongando além desse certo lado da cidade, então é como se toda a cidade terminasse no final dessa casa. E de lá começam os 2.000 amot. A Brada vai citar outros exemplos. Qual a situação acrescentamos ao contorno da cidade? Os sábios evitaram fazer o contorno da cidade de uma forma não uniforme. Os sábios decidiram fazer o tchum de forma reta, mais uniforme possível. Isso fala aqui a Braita, Aruká. Se tem uma cidade que é comprida, Kemotchei, não mudam a estrutura da cidade, não torna essa cidade um quadrado, agora explicar se que trata isso. Agulá, se é uma cidade circular, os Sinlazaviot tornam essa cidade um quadrado. Ou seja, desenham um quadrado em volta desse círculo da cidade para fazer os cantos. Os sábios quiseram facilitar a Lahá, para que a pessoa possa andar mais para a diagonal, do que a pessoa possa andar para o norte, sul, leste e oeste. Portanto, tornaram essa cidade como um quadrado. Rashi traz uma ilustração disso. Continuando para Mirubat, Enosim Lazaviot. Se é uma cidade quadrada, não fazem mais cantos para essa cidade. Agora eu vou explicar qual seria a hipótese de fazer mais cantos numa cidade que já é quadrada. Se essa cidade ela larga de um lado, ela estreita de outro lado, como um trapézio. Por exemplo, do lado norte media 2.000 amá, 1 quilômetro, do lado sul, 1.000 amá. O que se faz? Tornam ela um retângulo. Ou seja, como se também do lado sul ela tivesse 2.000 amá de largura e tornam ela um retângulo, uma forma mais uniforme. Se tinha uma casa que se prolongava mais do que esse lado da cidade, como um defeito da cidade,
O Shnei Batim Yotzim Kemin Shnei Pigumim, ou duas casas que se prolongavam mais do que o resto desse lado da cidade. Ro'inotan Keilu Chut Matuach Alein, se considera como se tivesse um fio que conecta entre essas casas e de lá delimita o fim da cidade. Ou seja, no final dessa casa vai ser o final de todo esse lado da cidade. A partir desse fio, dessa linha reta, se calcula os 2.000 amot, esse quilômetro. Agora eu vou explicar porque a Brada teve que falar também o caso que tem duas casas saindo, se prolongando. O Moded Mimenu Lealan Alpai Mamá, isso fala que a Brada se calcula a partir desse linha reta, esses 2.000 amot, esse quilômetro. Haita Suya Kimin Keshet, será uma cidade no formato de um arco, ou seja, uma meia elipse ou um meio círculo, ou Kimin Gam, ou como essa letra Gam, é o Gimel dos gregos, é como um Rav Sofit, é como dois lados de um quadrado, num ângulo de 90 graus. Se considera como esse arco se tivesse tudo preenchido de casas e pátios dentro dele. E não é um arco, seria um meio círculo completamente preenchido de casas. E a partir desse meio círculo se calcula os 2.000 amot. Também com relação a essa letra Raf, esse Gam, se considera como se fosse um quadrado. Se estivesse completamente cheio de casas e pátios, e não esse formato não uniforme da letra Raf Sofit. O Moded Mimenu Lealan Alpai Mamai, a partir desse novo formato, esse quadrado, ou esse meio círculo do arco, se calcula os 2.000 amot em volta disso. Amar falou a Braita anteriormente, Arukah Kemotchei. Se é uma cidade comprida, então não mudamos o formato dessa cidade. Pergunta a Pshita, com certeza não vamos mudar o formato dessa cidade. Por que íamos tornar uma cidade comprida um quadrado? Iríamos diminuir o comprimento dessa cidade e dificultar a Lahá? Fala na Lotzricha, tem sim uma novidade. De Aricha Vekatina é um retângulo que é comprido e estreito. Mal de tema poderíamos pensar, Liten Lafutia Aurcha. Poderíamos pensar que íamos igualar a largura com o comprimento e tornar essa cidade um quadrado. E só depois desse quadrado começar o quilômetro em volta da cidade. Kamash Malani se veio falar a Breta que não fazemos isso. Uma vez que esse retângulo já tem os cantos dele, não tornamos ele um quadrado. Já é uniforme o suficiente. Merubá, continua a Braita, se a cidade é um quadrado, não fazemos mais cantos para essa cidade. Pergunta a Pshita, com certeza não fazer mais cantos para um quadrado? Já é uma forma perfeita, uniforme? Lotzicha, tem sim uma novidade. Demerava é sim um quadrado, velomerava berivô lá, porém está na diagonal. Os lados não estão em direção às direções do mundo, está torto. Mal de tema poderíamos pensar, poderíamos pensar que íamos delimitar outro quadrado em volta desse quadrado, que esse segundo quadrado vai estar paralelo às direções do mundo, e começaríamos esses 2.000 amot a partir desse segundo quadrado, para tornar esse quadrado de uma forma mais uniforme. Kamash Malan, isso vai lá, Braita, que não tornamos esse quadrado mais uniforme, desenhando outro quadrado em volta dele, uma vez que esse quadrado já tem 4 cantos, já é uniforme o suficiente. Se tinha uma casa que se prolongava para um dos lados, ou duas casas que se estendiam, se prolongavam para algum dos lados, como 2 defeitos, e falou anteriormente que consideramos como se toda a cidade finalizasse no final dessas casas. Pergunta, Rashta, se já sabemos, Amar, você falou que podemos prolongar esse lado da cidade até o fim dessa casa, uma casa única, Shnei Batim Ibai, temos 2 casas que se prolongam para uma mesma direção, com certeza a cidade vai terminar no final dessas casas. Para que tem que ensinar esse caso das 2 cidades? Lotzricha, tem que ser uma novidade, Mishteru Chol. Você trata aqui de uma casa, por exemplo, do lado norte, que se prolonga, uma casa do lado sul que se prolonga. Mesmo assim, falamos que alargamos e prolongamos essa cidade até o final dessas casas. Mal de tempo, poderíamos pensar, poderíamos pensar que essa alahá que se prolonga, os lados da cidade é só de um lado só. Se tem uma casa de um lado, então prolongamos essa cidade até o final dessa casa. Mas se tivessem 2 casas, uma de cada lado, uma do lado norte e uma do lado sul, por exemplo, talvez é demais. Talvez estamos prolongando a mais essa cidade, não se fala isso. Kamash Malan se veio falar a Braita que mesmo que temos 2 casas, uma de cada lado, se prolonga esses 2 lados da cidade.
Se a cidade era como um formato de um arco, uma meia elipse ou meio círculo, ou Kimin Gam, ou aquele Haf Sofit, aquele Gam grego, preenchem essa parte interna do arco, tornando essa cidade um meio círculo, como se tivessem casas e pátios até essa linha entre as duas pontas do arco, onde estaria o fio do arco, onde a pessoa apoiaria a flecha. Esse fio é o final desse meio círculo e o final da cidade. Mesma coisa com relação ao Haf Sofit, se preenche esse Haf Sofit de casas e pátios, tornando um quadrado. O modelo Mimena Oleala Pai Mamá, e a partir desse quadrado, esse meio círculo, que consideramos as cidades desses formatos, começa a contagem dos 2.000 amá ao quilômetro. Amar Avuná, falou Avuná. Ira Asiya Kekeshet, Imesh Ben Shnei Rashea, Pachod Me'arbaat Elafim amá, Modidin La Minayeter. Falou Avuná. Temos uma cidade no formato de um arco. O arco tem duas pontas e tem esse fio entre as pontas. Ira Asiya Kekeshet, se a cidade tem o formato de um arco. Imesh Ben Shnei Rashea. Se a distância entre as duas pontas desse arco, Pachod Me'arbaat Elafim amá, é menos do que 4.000 amá, menos do que 2 km. Sabemos que o Tchum Shabbat, esse limite fora da cidade para poder viajar lá em Shabbat, é 1 km. Aqui temos menos do que 2 km de distância entre as duas pontas. E você fala, que uma vez temos uma intersecção entre esses dois Tchumim, esses 2 km, Modidin La Minayeter. Começamos a contar esses 2.000 amá do Yeter. Yeter é o fio que conecta entre as duas pontas desse arco. Uma vez que temos uma distância menor que 4.000 amá, é como se fosse que essas duas pontas estão conectadas, e esses 2.000 amá, esse quilômetro em volta da cidade, começa desse fio. Ve'imlav, porém, se a distância entre as duas pontas do arco é mais do que 4.000 amá, mais do que 2 km, não tem uma intersecção entre o tchum das duas pontas, Modidin La Minakeshet. Aí essa cidade tem um formato de um arco, não um meio círculo, e cada casa tem que contar os 2.000 amá a partir da sua entrada. Cada casa tem um tchum individual a partir de sua entrada da casa. Uma vez que temos uma distância maior do que 4.000 amá entre as pontas, então não existe uma conexão entre as pontas desse arco. Toda essa cidade é como formato de um arco, não um meio círculo, e o tchum não começa desse fio do arco, e sim começa das casas. Perguntam, Miamar Ravuna Achi. Como você pode falar que Ravuna sustenta assim? Ve'amar Ravuna. Ravuna falou diferente. Chomata ish nefretza be'mea ve'arba'im ve'achad v'shlish. Temos uma Chomata ish nefretza, um centro de uma cidade que se rompeu. Tinham casas lá e se romperam. Essa Chomá, essa muralha aqui são a muralha das casas que se romperam e dividiu a cidade em dois. Será que é uma cidade só? Ou será que são duas cidades independentes, uma vez que tem um rompimento entre as partes da cidade? Depende. Se a distância entre essas duas partes vai até 141 amá e 1/3 de uma amá, então é considerado uma cidade só. Se é mais do que isso, isso é considerado duas cidades. Por exemplo, se a pessoa está do lado esquerdo dessa cidade e quer viajar até o lado direito da cidade, se tem essa distância até 141 amá e 1/3 de uma amá, a pessoa pode ir até 2.000 amá, 1 km, além do lado direito da cidade, porque é uma cidade só. Porém, se forem duas cidades independentes, a pessoa só pode viajar 1 km em volta da sua própria cidade. Ou seja, a parte esquerda da antiga cidade virou uma cidade independente. Então, pergunta a Gemara, Ravuna que falou que depende se as pontas do arco têm uma distância até 4.000 amá, é considerada uma cidade só, e é uma cidade no formato de um meio círculo. A pergunta é que lá ele falou diferente. Se as duas partes da cidade têm uma distância até 141 amá, não 4.000 amot, aí são duas cidades unificadas, mas se é mais do que 141 amá, são duas cidades independentes, lá tem um outro cálculo. Explica a Gemara, Amaraba Barula Lokasha. Falou o sábio, não é uma contradição. Kanberu Achachat, Kanishterujot. Com relação ao caso do arco, a cidade está conectada no formato do arco. Queremos conectar também as pontas do arco, formar um meio círculo. Aqui falar de maneira mais fácil. Se tem uma distância até 4.000 amá, é considerado que é uma cidade unificada, de um meio círculo. Porém lá, com relação àquelas duas metades da cidade, aquele rompimento vai de ponta a ponta da cidade. Para unir essas duas partes da cidade, precisa de uma distância menor. Uma distância até 141 amá. Pergunta, qual é a novidade de Ravuna? Que ele falou que
se essas duas partes da cidade têm uma distância até 141 amá e 1/3, é como se fosse uma cidade só unificada. Denotrim karfaf lezu ve karfaf lezu. Deve ser que a novidade é que damos um karfaf, um campo, para cada cidade. Ou seja, um karfaf é um campo que está fora da cidade, é uma área útil da cidade. Um karfaf mede 70 amá e 2/3 de uma amá. Então fala qual é a novidade de Ravuná? Que damos um karfaf para essa metade da esquerda da cidade que se rompeu, ou seja, dá 70 amot e 2/3 de uma amá para a cidade da esquerda, a mesma coisa para a cidade da direita. Então isso faz parte das duas cidades, e se existe uma distância até 141 amá e 1/3 de uma amá, que é a mesma coisa do que esses dois karfifot juntos, é como se fosse uma cidade unificada. Será que essa é a novidade, que os karfifot aqui eles unificam as cidades? Ravuna já falou esse conceito uma vez, que damos para cada cidade um karfaf, para unificar entre duas cidades, para facilitar a halakha com relação a viajar em Shabbat. Detran, como falou a Mishnah, viramos a página. Notnim karfaf lei de Rabi Meir, conforme Rabi Meir, toda a cidade, mesmo fazer uma cidade sozinha, contamos o contorno da cidade, somamos um karfaf, 70 amot, e 2/3 de uma amá, mais ou menos 35 metros, e fora isso damos esses 2.000 amá, esse quilômetro em volta da cidade, esse vai ser o Tchum Shabbat. Esse é o período de Rabi Meir. O Chachamim discute com o Rabi Meir, lo abre o karfaf, só se acrescenta um karfaf, esse campo de 35 metros, ela benchte ayarot. Somente temos duas cidades, uma próxima da outra, que acrescentamos para cada cidade um karfaf, e unificamos as duas cidades, para poder facilitar a halakha com relação a viajar em Shabbat. Veit, mas foi ensinado sobre a opinião de Chachamim. Ravuná Amar, fala Ravuná, karfaf lezu ve karfaf lezu, fala Ravuná, acrescentamos um karfaf para uma das cidades, e outro karfaf para a segunda cidade, para unificar essas duas cidades. Vechiabarav Amar, Chiabarav explicou a opinião de Chachamim, enotnin ela karfaf echad. Fala Chiabarav, só se dá um karfaf para as duas cidades, ou seja, se a distância entre duas cidades é até 70 amot, 2/3 de uma amá, essas duas cidades estão unificadas através desse karfaf, através desse campo. Conforme Ravuná, é mais fácil a halakha. Se a distância vai até 141 amá e 1/3 de uma amá, essas duas cidades estão unificadas porque essa é a área dos dois karfifot juntos que unificam as duas cidades. Então pergunta a Ravuná já falou esse conceito de 141 amá para unificar duas cidades, porque ele falou outra vez esse conceito com relação àquela cidade que se rompeu em duas metades, que a distância tem que ser até 141 amá e 1/3. Fala, é sem necessário esses dois ensinamentos de Ravuná. Porque se Ravuná fosse só falar com relação a esse caso da cidade que se rompeu na metade, porque era permitido viajar por toda essa cidade antes do rompimento, queríamos manter essa unificação das cidades para a pessoa continuar podendo viajar entre as cidades e além da cidade 1 quilômetro, que é mais fácil. Poderíamos pensar que só nesse caso damos dois karfifot, um karfaf para cada cidade. Avalado, porém, naquele caso que as duas cidades nunca foram unificadas, em Malot talvez não se facilita tanto a halakha e temos um karfaf para cada cidade para unificar essas cidades. Por isso Ravuná falou esses dois ensinamentos. E se Ravuná fosse só ensinar naquele caso das duas cidades que não eram unificadas, porque lá falaríamos que íamos dar dois karfifot, porque lá cada cidade precisa de um karfaf para sua área útil, porque estão acostumados com essa área útil entre as cidades, e continuamos dando esses karfifot e unificamos as cidades nessa união desses karfifot. Avalah, porém, numa cidade que se rompeu na metade, que aqui era uma cidade unificada, que se rompeu na metade, não usavam esse rompimento como uma área útil, então podemos pensar que não vamos dar dois karfifot aqui, um karfaf para cada metade, que nunca usaram essa área que se rompeu como uma área útil. Isso fala, em Malot, talvez aqui não vamos dar dois karfifot, um karfaf para cada metade para unificar as duas cidades. Fala, por isso Ravuná falou esses dois casos, que cada caso tem sua novidade. Continua com relação àquele caso da cidade com o formato de um arco. Vamos que se a distância entre as pontas do arco é até 4.000 amá, até 2 km, que é a união entre os dois tchumim, esse quilômetro que vem de uma ponta, que se une ao outro quilômetro que vem da outra ponta, e fecha essa cidade nesse fio, desse arco, tornando essa cidade um meio círculo, uma meia elipse, e começamos a contar esses 2.000 amá a partir do contorno dessa meio círculo. Pergunta, mas existe um outro
fator aqui. Qual é a distância entre as casas desse arco e o fio do arco? Isso fala, será que existe uma distância limite ou não? Os sábios discutiram com relação a isso. Rabba Baravuna Amar Alpai Mamá. Fala o sábio, tem que ser um máximo de 2.000 amá, 1 quilômetro, entre a casa mais distante do fio do arco e o fio do arco. Só assim é considerado que a cidade é uma meia elipse, porque as pessoas que moram nessa casa podem chegar até o fio do arco diretamente. Aí consideramos que a cidade é um meio círculo. Isso foi a primeira opinião. Rava, Bered Rabba Baravuna, falou o sábio, Amar, afirmo Yeder Me'al Pai Mamá, mesmo que essa distância entre a última casa, a casa mais distante do fio do arco, seja maior do que 2.000 amá do fio do arco, mesmo assim se considera que essa cidade é um meio círculo. Explica a Gemara por quê. Amarabai, Kavatei de Rava, Bered Rabba Baravuna, Mistabra. Faz sentido como a opinião de Rava. Tei Bai Adarat Derech Batim. Rava falou que mesmo que a distância entre a casa mais distante do fio do arco é maior do que 2.000 amá, mesmo assim é considerado que a cidade é um meio círculo. A pergunta é por quê? Essa casa não pode chegar até o fio, que existe uma distância maior do que 2.000 amot, mais do que 1 quilômetro fora do trum das pessoas dessa casa. Fala Abai, que essa pessoa pode fazer chegar até a ponta do arco, que a pessoa pode percorrer por todo esse arco, que é uma cidade só, é como se fosse dentro de uma casa. Dessa ponta do arco ele pode chegar até o fio do arco. Ele não pode ir diretamente de sua casa até o fio do arco. Ele pode fazer dar a volta e chegar através da ponta do arco até o fio do arco. Por isso falou o sábio que a cidade é considerada um meio círculo. Continua a Gemara. Aí o cham do diod gvoot asarat tfachim. Existiam restos de paredes com a altura de 10 tfachim. Também se estende e se prolonga o contorno da cidade até o fim dessas construções. Pergunta mais do diot, o que é esses muros chamados do diot? A maravilha. Falou a Raviuda, não é um simples muro. Shalosh mechitzot she'ena le'en tikra. São 3 paredes que não têm um teto. Esse é um recinto que também prolonga o contorno da cidade. E bem, eu perguntaram aos sábios se baseando nesse conceito que vimos anteriormente. Shte mechitzot ve'yesh le'en tikra mal. Qual é a lei com relação a um recinto de 2 paredes e um teto? Vemos com relação a 3 paredes sem teto que prolonga o trum. Qual é a lei com relação a 2 paredes com teto? Também prolonga o trum ou não? Mratashma uma prova. Elu shemitavrin ima. Esses são os recintos que prolongam o trum da cidade. Nefesh, sheesh ba'ar ba'amot al ba'amot. Com relação a Nefesh. Nefesh é uma casa construída em cima de um túmulo que tem uma área de 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, que uma pessoa pode dormir lá como um guarda que está de vigia. É uma residência fixa que acrescenta aqui ao trum da cidade. Ve'a geshet, com relação à ponte. Ve'a kever, com relação ao cemitério. Sheyesh ben betirá, que tem lá uma moradia. Por exemplo, uma ponte pode ser uma moradia para uma pessoa que trabalha cobrando o pedágio. Em relação ao cemitério, pode ser que tenha uma moradia lá para um vigia, é considerada uma moradia fixa e acrescenta aqui na cidade. Toda moradia fixa acrescenta ao contorno da cidade, como já vimos anteriormente. O Bet HaKnesset sheyesh ba bet dirá lechazan, e uma sinagoga que tem uma casa para o shamash da sinagoga, e leavdil, o Bet Avodat Kuchavim sheyesh ba bet dirá lekomarim, ou uma casa de idolatria lo aleno, que tem lá uma residência para o encarregado de lá, Ve'aurvot, e uma casa para os cavalos, Ve'autzarot, e um armazém, Shabassadot, que tem nos campos, Ve'esh ben betirá, que tem lá uma residência, uma guarita para um vigia, Ve'aburganim, cabanas, que também são guaritas para vigias, Shebetorá, que estão dentro de um campo, Ve'abayt shebayam, e uma casa numa ilha, Harelo mitabrim ima. Todas as construções acrescentam e prolongam o contorno da cidade com a condição que seja uma distância até 70 amot e 2/3 de uma amá. Aquele conceito que a gente viu do Karfaf. Continua a Breta V. Entre outras construções que não acrescentam ao contorno da cidade, uma casa sobre um túmulo que não tem mais do que 2 paredes, tem uma parede na frente da outra. Isso que uma pessoa mora, não é uma residência, não acrescenta ao contorno da cidade. Cada parede está na frente da outra, não é uma residência. Com relação a uma ponte ou um cemitério que não tem lá uma residência
ninguém mora nessa ponte, ninguém mora nesse cemitério. O Bet HaKnesset she'en la bet dira lachazan, uma sinagoga que não tem uma casa para o shamash da sinagoga. O Bet Avodat Kohavim she'en la bet dira lakomarim. O Leavdil, uma casa de idolatria que não tem uma residência lá para o encarregado. Volta um curral de cavalos, Veltzalot Shebasalot e armazéns dos campos she'en la bet dira, que não tem nenhuma casa lá. O Bor, um buraco redondo, Veshiach, um buraco retangular, o Me'ará, uma caverna, Vegader, e uma cerca, Veshovar, Shebetochá, e um pombal que está num campo, Ve'abait Shebasfina, e uma casa sobre um navio, En Elomitavlinima. Todas as casas não são residências fixas e não acrescentam ao contorno da cidade. Mesmo uma moradia, uma casa sobre um navio, não acrescenta ao contorno da cidade, mesmo que pessoas moram lá, porque não é uma moradia fixa. O barco está sempre imóvel. Só uma moradia fixa acrescenta ao contorno da cidade. Ktanemiat, agora na volta à questão, será que uma residência de 2 paredes e um teto acrescenta ao contorno da cidade ou não? Falar que a Ktanemiat está tudo nessa breita, Nefesh Nefritzah Mishteru Chotea, Ilach Veilach, relação àquele Nefesh, aquela residência sobre um túmulo, Shenefritzah Mishteru Chotea, que foi rompida 2 paredes, sobraram 2 paredes uma na frente da outra, que não acrescentam ao contorno da cidade. Pergunta a Gemara, Mailav, como se trata esse caso? Deikatikra, deve ser que a novidade é que mesmo que tenha um teto, não acrescenta ao contorno da cidade. Isso responde à nossa questão, que 2 paredes com um teto não acrescentam ao contorno da cidade. Fala Gemara, não tem uma prova que se trata de um teto também. Deikatikra, talvez se trata de 2 paredes sem o teto, mas se tivesse o teto, talvez sim acrescentaria ao contorno da cidade, uma vez que uma pessoa mora lá e tem um teto, 2 paredes seria suficiente. Ela não responde essa questão. Continua agora, por que serve uma casa numa ilha? Porque a Brada teve que se esforçar em ensinar esse caso, que uma casa numa ilha não acrescenta ao contorno da cidade. Uma casa não de moradia para pessoas, e sim para armazenar utensílios que os barcos depositam lá, esses utensílios, como um balcão para esses navios. Continua uma caverna não acrescenta ao trum da cidade. Ve'atani Rabihia ensinou diferente. Uma caverna assim acrescenta ao contorno da cidade. Marabai falou que Shesh Binyan Alpia, o que Rabihia falou que uma caverna acrescenta ao contorno da cidade é quando tem uma residência lá também, tem uma casa independente da caverna. Porque quando não tem uma casa independente da caverna, a caverna não acrescenta ao trum da cidade. Pergunta Beteipuklei Mishum Binyan Gufe. Se tem uma residência na frente dessa caverna, então por que Rabihia falou que a caverna acrescenta ao trum? A residência acrescenta ao trum, não precisa da caverna. Lotzriha tem sim uma novidade, que a caverna acrescenta ao trum. Leashlim, precisa de uma casa muito pequena, menos do que 4 metros quadrados, menos do que 2 metros quadrados, que não é uma residência. Porém, junto com a caverna tem mais do que 4 amot, é considerada uma residência. Essa caverna acrescentou ao contorno da cidade. E a partir dessa caverna, vamos contar os 2.000 amot, 1 quilômetro. Continua Maravuna, falou Ravuna. Yoshvet Srifim, um acampamento de cabanas ou tendas, Emodidin Laem, Elomipetach Bateen. Um acampamento de cabanas é uma residência temporária, as pessoas estão sempre se mudando de lugar, não é considerado uma cidade. Cada cabana é como se fosse uma residência independente, e temos que medir os 2.000 amot, esse quilômetro em volta dessas cabanas individualmente. Cada pessoa tem que medir e dar a sua porta 2.000 amot para todas as direções. Pergunta para Metiv Rav Chizar. Rav Chizar perguntou: o povo de Israel acampou na frente do rio Jordão, em Beta Yeshimot, um lugar chamado Beta Yeshimot, até um lugar chamado Avela Shittim, na frente do acampamento de Moav. Ramarava Babachana falou: sabe, eu próprio vi aquela região que o povo de Israel acampou, se media 3 parsaot quadrados. Cada parsá é a mesma coisa que 4 quilômetros. Soma aqui 12 quilômetros. Betânia falou a Breta que quando o povo de Israel precisava do sanitário, era proibido fazer o sanitário dentro do acampamento em respeito às Ananeakavod, das nuvens de Hashem. Enifnin, é proibido fazer o sanitário especificamente sólidos, Lolifnem, não na frente do acampamento, Velolitzidem, não dos lados. O receio que talvez os Ananeakavod iam futuramente andar por aquela direção e, consequentemente, a passar por uma área não limpa e não é respeito pelos Ananeakavod. É necessário fazer as necessidades
atrás do acampamento, com certeza os Ananiakavod não iam viajar para trás. Então pergunta a Gemara, como seria possível a pessoa em Shabbat andar de sua cabana até o final do acampamento, passando por 12 quilômetros? A pessoa não pode sair, conforme Ravuna, mais do que 1 quilômetro ao redor de sua tenda. Uma vez que o povo de Israel estava acampando de forma temporária lá, é como qualquer acampamento que a pessoa não pode sair de sua tenda mais do que 1 quilômetro. O acampamento não é uma residência fixa. Se for Ravuna, a pessoa contar o trum a partir da sua própria tenda. Como será possível em Shabbat andar tanto assim até o final do acampamento? Amarlei Rava, respondeu Rava, de Glemit Bar Kaamet, você está perguntando do acampamento do povo de Israel no deserto? Que bandirtível, uma vez que se na Torá, Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isau. Uma vez que o povo de Israel acampava quando Hashem fixava os Ananiakavod, e viajava quando Hashem ouvia os Ananiakavod, que manda que via Leudame, como se eles estivessem fixos lá. Eles podiam ficar lá por muito tempo se Hashem decidisse. Sendo assim, é como se eles morassem lá numa cidade fixa, e o trum só é contado no contorno de todo o acampamento. Eles podiam sim andar até o final do acampamento para o sanitário. Continua Marav Chinina Baravkana Amaravashi. Falou o sábio. Imesham Shalosh Katzerot Shne Hukveu. Se trata de um acampamento que dentro desse acampamento tem 3 pátios, cada pátio com 2 casas. Hukveu é importante como se fosse uma cidade, e todas as cabanas são secundárias a essa cidade, nesses pátios, dessas casas fixas de pedra ou de madeira. É como se todo esse acampamento fosse um contorno da cidade. Sendo assim, os Alpai Mamá, esse quilômetro é contado a partir do contorno de todas as cidades e todos esses acampamentos juntos, e não das portas das tendas. Amara Viuda Amará falou, sabe o nome de Rav, Yoshvet Srifim, pessoas que moram com suas famílias em cabanas, ou seja, moram de forma temporária, levam o seu rebanho para pastar, quando acaba o pasto, mudam de local. Pessoas que andam nos desertos com suas famílias, eles não têm nenhuma qualidade de vida. Suas esposas não pertencem a eles, e os seus filhos não pertencem a eles, porque as esposas traem os maridos das situações. Tananameach, uma prova disso numa braita. Eliezer Isbiriá, Omer, falou o sábio, Yoshvet Srifim que Yoshvet Kvarim, pessoas que acampam de local a local, temporariamente, como se fossem pessoas falecidas, não têm qualidade de vida. Omer, com relação às filhas dessas pessoas, isso é sido Arut Shochevim Kolbem, é proibido casar com essas filhas, porque essas filhas são umas mamzerot laleno, pertencentes a outros homens. Maitama, porque tínhamos esse receio que as esposas traíram os maridos nessa situação? Ula Amar falou, Ula She'en Laen Merchat Saot, porque os maridos têm que ir em lugares distantes para se banhar. Sendo assim, as esposas ficam sozinhas e chegam a trair o marido Loaleno. Rabi Yochanan Amar fala, Rabi Yochanan, porque as esposas para ir no mikve como um riacho vão acompanhadas de outra mulher. Alguma pessoa pode incitar eles ao pecado no meio do caminho, e por isso os filhos da pessoa não são mamzerim. Mas bem, qual é a diferença entre Ula e Rabi Yochanan? Deve ter um caso que um dos sábios não tem esse receio, e Kabenet tem uma diferença. Na área de Samir Lebeta, se tem um rio perto da cabana dessa pessoa, o rio serve para a esposa ir no mikve, mas não serve para o marido se banhar lá. O marido tem que ir longe, então conforme Ula temos o receio que o marido vai ter que ir longe outra vez, porque conforme Rabi Yochanan não temos esse receio, porque as mulheres não têm que ir longe para chegar até o mikve. Amar Ravuna fala Ravuna, com relação a qual cidade um Talmid deve escolher para morar lá. Kol ir she'en bayere, como uma cidade que não tem verduras, el Talmid Chacham rashai ladurba. Um Talmid Chacham não deve morar nessa cidade. O Talmid Chacham precisa de verduras, porque verduras fazem bem para a saúde aparentemente, e tem um custo baixo. A pessoa pode economizar mais dinheiro para estudar Torá. Pergunta, lembra de Eric Mealia? Você quer falar que as verduras fazem bem para a saúde? A Tânia Breta fala diferente, Shlosham Arbin Zever. 3 alimentos não fazem bem para o estômago da pessoa, aumentam muito as necessidades da pessoa, enfraquecem a pessoa, encurvam a postura da pessoa. E esses 3 alimentos, eles reduzem a capacidade de visão da pessoa em 1,50 avos. Esses são os 3 alimentos. Pat kiver, um pão de farinha não peneirada, uma farinha de má qualidade. Veshechar hadash, uma cerveja
fresca, que não passou 40 dias do seu preparo, veierek, e com relação à verdura, você vê aqui que verdura não faz bem para a saúde. Vou prosseguir, Ravunah falou que um Tamid deve demorar numa cidade que tenha verduras. Lokash não tem uma contradição. Rabetumi vekarti abeshad yarki. Fala que o sábio, com relação a alho e alho poró, são verduras que fazem bem para a saúde da pessoa. Um Tamid deve morar em cidades que tenham essas verduras. Abeshad yarki, porque com relação a outras verduras, não fazem tão bem à saúde. Isso fala que é Gemara. Beleza, amanhã continua a estudar com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.